A tradição judaica. Conheça nesse vídeo um pouco sobre a história do povo de Israel, um pouco antes de 1948, que é antes da criação do Estado de Israel. Olha só, a história do povo hebreu começa muito antes de 1948, quando o Estado de Israel foi construído. Vamos começar com o patriarca Abraão, que teria vivido próximo ao segundo milênio antes de Cristo. Esse período de Abraão é chamado de período dos patriarcas. Segundo a Bíblia, Abraão teve filhos, dentre eles Isaque, o segundo patriarca. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. O mais novo, Jacó, herdou a bênção do pai e se tornou o elo da linhagem judaica, uma vez que gerou 12 filhos, dos quais descenderam as 12 tribos de Israel. Mas antes das 12 tribos, é importante ressaltar as origens do povo hebreu e dos palestinos, ou judeus e palestinos. Abraão teve 2 filhos, Isaque. Antes de Isaque, ele teve Ismael. De Ismael vem a descendência do povo árabe. E de Isaque vem a descendência do povo hebreu. Ou seja, palestinos e judeus, eles têm o mesmo pai, então eles estão na mesma descendência. O livro de Gênesis nos conta que após terem se estabelecido na Terra Prometida, os descendentes de Abraão enfrentaram um longo período de seca, o que os levou a migrar para o Egito em busca de sobrevivência. A história dos hebreus no Egito tem início com José, um filho de Jacó. Com o passar do tempo, o povo foi transformado em escravo. Quase 400 anos depois, Deus escolheu Moisés para libertar os hebreus e os conduzir de volta à Terra Prometida. Esse episódio ficou conhecido como Êxodo. Após a saída do Egito e a conquista de Canaã, que é a Terra Prometida, iniciou-se o período dos juízes, aqueles que, escolhidos por Deus, orientavam o povo. Esse período se estendeu até a coroação de Saul, que deu início ao período do Reino Unido, aproximadamente 1050 e 930 a.C. Esse período de Reino Unido refere-se aos reinados de Saul, Davi e Salomão. No reinado de Salomão foi construído o Templo de Jerusalém. Com a morte de Salomão ocorreu uma crise política, o que ficou conhecido como Grande Cisma, a divisão. A partir desse momento, 2 reinos deram seguimento à história do povo hebreu. O reino de Israel, que ficava ao norte, tinha como capital a cidade de Samaria e abrangia 10 das 12 tribos. O reino de Judá, ao sul, tinha a cidade de Jerusalém como capital e era formada pelas 2 tribos restantes, Judá e Benjamim. No ano 722 a.C., o reino de Israel foi atacado e conquistado pelos assírios, tornando-se parte do Império Assírio. Em 586 a.C., o reino do sul, Judá, caiu nas mãos do reino da Babilônia, Nabucodonosor, que levou os hebreus como cativos, e esse episódio ficou conhecido como o Cativeiro da Babilônia. As 10 tribos do norte se perderam na história e não foi possível seguir seus rastros. Já as 2 tribos do sul, levadas em cativeiro, receberam autorização do rei da Pérsia para retornar à sua terra. Neemias conduziu esse retorno e coordenou a reconstrução do Templo de Jerusalém. Os judeus passaram da submissão persa à dominação de Alexandre o Grande, e em seguida de Antíoco, herdeiro de um dos generais de Alexandre. Finalmente, os romanos transformaram a região da Judéia em uma província do Império Romano. Após uma revolta ocorrida no ano 70 d.C., o general Tito destruiu mais uma vez o Templo de Jerusalém, provocando a diáspora, ou seja, a dispersão do povo judeu pelo mundo. Por séculos, a Palestina fez parte do Império Otomano até o final da Primeira Guerra Mundial, após a conquista dos romanos. Em 1917, o Reino Unido emitiu a Declaração de Balfour, expressando apoio à criação de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Após a Primeira Guerra, a Liga das Nações concedeu à Grã-Bretanha um mandato sobre a Palestina. O controle britânico da região foi acompanhado por tensões crescentes entre judeus e árabes. Em 1947, a ONU aprovou o Plano de Partilha da Palestina, que levou à criação do Estado de Israel em 1948. Isso resultou em uma guerra entre Israel e vários estados árabes vizinhos, incluindo o Egito, Síria, Iraque e Transjordânia, hoje Jordânia. A guerra terminou em 1949, mas não com um tratado de paz. Em 1956,
aconteceu a crise do Canal de Suez, onde Israel, Reino Unido e França intervieram militarmente no Egito durante a crise do canal. Em 1967, aconteceu a Guerra dos 6 Dias. Israel derrotou rapidamente o Egito, Síria e Jordânia, conquistando territórios incluindo a Cisjordânia, a faixa de Gaza, as colinas de Golã e Jerusalém Oriental. Em 1973, aconteceu a Guerra do Yom Kippur, ou Guerra do Dia do Juízo. Egito e Síria lançaram ataques surpresa em Yom Kippur, o Dia do Perdão judaico. Israel repeliu os ataques e eventualmente alcançou um acordo de cessar-fogo. Israel assinou acordos de paz com o Egito em 1979 e com a Jordânia em 1994. O conflito entre Israel e Palestina continua a ser uma questão crítica na região, com disputas territoriais, questões de refugiados e questões de segurança subjacentes. A história da região é rica em detalhes e complexidades, refletindo a convivência de várias culturas, religiões e identidades políticas ao longo dos séculos. Esse foi um pequeno resumo sobre a história do povo hebreu. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, comente e se inscreva no canal.